Filipenses no capítulo 1, no verso 29, quero cumprimentar aí aos muitos irmãos que nos assistem pela internet, que Deus te abençoe, nossos irmãos lá de Teresópolis, da Graça Church, também em Niterói, em África. Ixi, mas África tem muito, né? Não dá para falar, né? Eu não sei o nome daquele povo, Ana. Você sabe falar o nome daquele povo? Eles mandam mensagem aqui, ó. Você sabe? Você sabe? Não dá para falar. Ó, pessoal da Itália, Portugal, África, Rio de Janeiro. Bom, vocês tudo aí. Que Deus abençoe vocês. E o meu amigo Paulo Subirá, ele ainda é Subirá, porque o outro é Luciano Sumirá. O Paulo ainda é Subirá, um é Sumirá, um está assim e o outro está assim ainda, né? Lá é o pastor da Elô agora, né, Elô? Em Orlando, Paulo. Sempre ele assiste o culto e depois fica me cornetando no final do culto. Gente, Filipenses 1 e 29, eu vou falar sobre não somos todos sal da terra. Não somos todos sal da terra. Não é uma pergunta. Filipenses 1 e 29 diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Eu vou dizer de novo. Mas a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas também sofrer por Ele. Senhor, fale conosco, nos dê graça, e a Tua palavra, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito, nos instruindo. Não deixe eu atrapalhar o que o Senhor quer fazer nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Comecei a falar, começa a vir mensagem. Caçar o que fazer, Quem mais que eu mando caçar o que fazer? Não dá para eu mandar mensagem para todo mundo. Marluza, já falei seu nome. Dados. Eu gostaria de dar alguns dados para vocês aqui, extremamente importante, porque o que eu quero falar nessa noite, talvez seja a coisa mais radical que você já ouviu na sua vida em se tratando de evangelho. 16/8/2013, cristãos são aterrorizados após ataque a igrejas. Cristãos egípcios vivem aterrorizados após os últimos ataques a igrejas. Lojas e casas que, segundo eles, foram realizados por seguidores do presidente islamita deposto Mohamed. Os cristãos egípcios, então, vivem aterrorizados após os últimos ataques nas igrejas locais, casas queimadas, crianças degoladas pelo presidente Mohamed Morsi. Os atacantes começaram a queimar igrejas no país depois da sangrenta expulsão na quarta-feira dos seguidores de Mohamed Morsi. 31/5/2013, família evangélica é morta à facada. Uma família evangélica foi atacada por um vizinho a facadas por causa da religião em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, nessa quarta-feira. Ao todo foram 3 mortos. O assassino disse o seguinte: matei porque não concordo com a escolha religiosa deles. 10/5/2013, cristãos continuam hostilizados na Líbia. Sarif é um cristão egípcio. Ele era responsável por uma livraria em Benghazi, no leste da Líbia. Preso no dia 10 de fevereiro, ele está detido desde então, apesar de ter sido ou ser um egípcio. Ele era responsável por uma livraria no leste da Líbia. Preso no dia 10 de fevereiro, está detido. Sarif apanha 3 vezes por dia antes de pegar sol.
3/5/2013, cristianismo pode ser extinto no Iraque. Já tivemos uma missionária lá no Iraque, hoje ela está em Cabo Verde. Ela ficou 5 anos no Iraque. O cristianismo está sob séria ameaça no território do Iraque. De acordo com especialistas em comunicação da missão Portas Abertas, ele afirma que o cristianismo está sob uma ameaça terrível do terrorismo do Estado Islâmico. Ao todo, por ano, o Estado Islâmico tem matado 50 mil cristãos ano. Mais do que todos mortos, ou todo o número de cristãos mortos na época do cristianismo primitivo. Morre-se mais cristãos em nosso tempo do que em todas as eras da igreja. São 50 mil cristãos assassinados por ano, justamente por confessarem a sua fé publicamente. Pastor morre em ataque no Quênia, outro fica ferido. Jovem cristão argelino enfrenta 1 ano de prisão porque aceitou Jesus como seu salvador. Vietnã restringe liberdade religiosa e queima casas e degola cristãos. Perseguição aos cristãos em Myanmar, que hoje é o país número 1 de perseguição religiosa. Homem acusado de blasfêmia queimado vivo. E a blasfêmia é uma doutrina islâmica, e todo mundo que abandona o islamismo é considerado blasfemo, e eles colocam um pneu, vários pneus, não sei qual é o plural disso, e põem o homem dentro. Eu vi uma cena dessa em Beira, Moçambique, mas com um ladrão. Eles pegam um ladrão, põem dentro um monte de pneus e queimam ele em praça pública. E a polícia fica assistindo. Jovem assassinado por se converter. O acidente ocorreu na Tunísia e foi mostrado por um programa de televisão por nome Egito Hoje, e o debate era bem feito. O problema está se espalhando por todo mundo hoje e rapidamente alastra a perseguição religiosa, e na maioria das vezes não é pelo governo, mas por radicais. Eu não sei se você viu recentemente manifestações nas universidades, estava escrito morte aos cristãos, na USP de São Paulo. Nós temos África, Ásia, nós temos América Latina, em todo o mundo muçulmano, perseguições grotescas e terríveis. Na Nigéria eles queimam em praça pública esses cristãos. Deixa eu te dar algumas estatísticas aqui. De cada 100 pessoas no mundo, de cada 100 indivíduos no mundo, 19 são muçulmanos, 18 não têm religião, 17 são católicos, 17 são cristãos não católicos, ou seja, ortodoxos, anglicanos, protestantes e evangélicos de modo geral. 14 são hindus, 6 são budistas. E a perseguição, 1 em cada 3 de 10, 1 em cada 3, quer dizer, sofrem perseguição. 1 em cada 3 cristãos no mundo sofrem perseguição por causa da sua fé. O início do texto foi lido. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Pode ser que você nunca sofra, pode ser que você nunca leve um tapa por amor a Jesus, mas esse é um chamado. Pode ser que você nunca seja perseguido como esses cristãos temos aqui, mas esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados justamente para nos prepararmos para esse tipo de coisa. Nós não estamos aqui numa barca de prazeres. Esse mundo, ao invés de ser um campo de prazeres, ele é um campo de batalha. Não precisa você dizer, não, eu não vou sair por aí dizendo que eu sou
porque eu sou cristão. De fato, você já tem uma perseguição espiritual, chamada guerra espiritual. E só pelo fato de você confessar a Jesus como o único e salvador da sua vida, você já tem muitos inimigos, sejam eles espirituais ou não. Daí surgiu a palavra que nós encontramos na Bíblia, mártir, que no grego é martire, e para nós a palavra veio testemunha. Quando Jesus disse, sereis minhas testemunhas, a palavra testemunha é a palavra grega martire. Vocês serão os que devem morrer por mim. Porque nós pegamos o texto da profecia de Jesus, que o Espírito Santo viria, e nós seríamos cheios do poder do Espírito, e ele ensina o motivo desse derramar do Espírito. E então vocês serão mártires, testemunhas, na Judéia, Samaria, Jerusalém e aos confins da terra. E eu digo mais, talvez o cristianismo não tivesse chegado aonde chegou, se não fosse a terrível perseguição. Ele não teria existido, se não fosse a perseguição que ele sofreu desde os primórdios da igreja. A perseguição é simplesmente um tambor de gasolina à espera de uma faísca chamada cristianismo. Mártire é um chamado para todo cristão. Se alguém nunca te pregou isso, você deve ouvir hoje. Testemunha de Cristo, a palavra é suave. Mártire de Cristo não é tão suave, mas eu tenho que te dizer que é a mesma coisa. Só pode ser uma testemunha de Jesus aqueles que tiveram um total derramamento do amor de Deus em seu coração. Romanos 5:5 diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que é ser uma testemunha de Cristo? Ser testemunha é um chamado como outro qualquer. E a palavra é martire, mártire. E esse é o chamado mais radical do cristianismo. Testemunhas de Cristo são pessoas que têm o seu maior projeto de vida, que é morrer por Jesus, se preciso for. Eu não sei você, mas quando eu vou batizar pessoas, uma das palavras que é mencionado e a gente leva as pessoas a repetir é: eu me comprometo a morrer por Jesus, se preciso for. Quem já fez essa palavra? Quem já comentou isso no seu batismo? Quem fez isso? Nunca? Pois bem, esse é um juramento batismal do Novo Testamento. Eu dou a minha vida a Jesus. Sabe, deixe-me te dizer uma coisa muito importante. Deus não quer muito de você, Ele quer tudo. Se Jesus não tiver tudo, Ele não tem nada. Ele não quer uma partezinha do seu coração. Ele disse: filho meu, dai-me o seu. Gente, ser cristão custa tanto, mais tanto, que custa a sua vida. No dia que você decidir seguir a Cristo, você já está na berlinda com a cabeça a prêmio. O que você faria se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e dissesse: negue a Jesus? Talvez a maioria de nós hoje não estaríamos prontos para morrer por Cristo. E se você não está pronto para morrer por Jesus a qualquer hora, você não pode ser considerado um cristão, porque o chamado cristão é esse: ser testemunha, estar pronto para ser um mártir. Isso não é uma associação, isso não é um clube social, isso não é um lugar que a gente veste a nossa roupinha de ver Deus e nos sentimos um grupo polar cristão que ajuda um ou outro. Vai para o Rotary, Lions, maçonaria. Isso aqui é cristianismo.
Pois a vocês foi dado o direito de não apenas crer. Quem crê em Jesus? Quem está disposto a morrer por Ele? Porque o texto é esse, de não apenas dizer que crer, mas também de morrer por Ele. O que é ser uma testemunha, então? Eu quero inundar o seu coração aqui nessa noite com alguns textos bíblicos sobre o coração do que nós chamamos de cristianismo. Quando nós ouvimos na Bíblia ser cristão, o que é que você é? Eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus. Não, eu não sou crente, eu sou cristão. O que você é? Eu creio em Jesus. Ok, vamos esquecer a palavra evangélico, vamos esquecer a palavra cristão, que está muito politizada, vamos esquecer a palavra gospel, católico, e vamos nos ater à palavra só de Jesus, testemunha de Jesus. Assim a gente pode minimizar as coisas. Mas olha esses textos. Eu vou falando, você pode ir colocando mesmo com delay. Mateus 16 e 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, presta atenção, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você sabe o que isso significa? Nós temos muito ego. Nosso ego está sempre vivo. Eu te convido aí no seu próprio enterro hoje, o enterro do seu ego, o enterro do que você acha que você é. Mas olha o que diz a Bíblia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Isso é cristianismo. Mateus 10 e 21. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai entregará o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu gosto muito de livros. A maioria dos livros que eu leio, já li mais de 5.000, são livros ou acadêmicos ou biográficos. Não gosto muito de ficção. E eu li um livro biográfico. Você sabe, são livros contando histórias sobre o escritor, ou sobre alguém, ou sobre fatos, livros históricos. E um garoto universitário, num país desses que eu mencionei aqui, muçulmano, se converteu a Jesus. Na Arábia, por exemplo, se houver uma conversão, os pais têm direito de matar o filho. Na Arábia Saudita. Não apenas isso, o vizinho tem direito de chamar a população e fazer um espancamento público, queimar ele publicamente, e se alguém descobrir que o seu vizinho alguém é cristão e não denunciá-lo ou não queimá-lo, ele também é conivente. Isso é chamado crime de blasfêmia. Blasfêmia a o Deus deles. E um rapaz se converteu. Os pais descobriram. Eles não queriam cometer uma coisa tão bárbara, então eles queriam matar o filho lentamente. Eles começaram um processo de envenenar o filho todos os dias. No café da manhã, na janta, no almoço, todo dia os pais colocaram veneno. O problema é que o rapaz não morreu. E todo dia eles colocaram veneno. Há parênteses, nós tínhamos uma missionária entre os índios, índios Guajajara, né? Ludmila. E eu tive a grata honra, acho que você já até viu uma foto minha vestida de cacique. E eu fui nessa tribo e nós batizamos a tribo inteira para Jesus. Índios Guajajara. Mas essa missionária entre os índios, o cacique apaixonou por ela. E queria ela de qualquer maneira. E ele é rei lá. E ela dizia não e não. Pegou raiva. E agora o cacique pegou raiva dela. Para piorar as coisas, ele colocou veneno mortal para ela. 1, 2, 3, 10, 15 vezes.
Em uma das vezes que ele pôs o pior veneno de todo, ela comia, bebia e ainda ficava rindo. Quando ela não morreu, o cacique caiu chorando e perguntou: qual é o nome do seu Deus? Ela falou: eu já disse, é Tupã, é Deusinho, no dialeto deles. E ele chorou muito, dizendo: de todos os dias que você está aqui, eu pus dos piores venenos que não tem como um boi sobreviver, e você está viva. Mas ela disse: mas existe um texto na Bíblia que diz: se beber algum veneno, não lhe fará mal algum. Resultado, eu tive que me deslocar, porque a tribo inteira se converteu. E eu fui lá, passamos o dia inteiro dançando com eles, e depois batizamos esses índios. No caso desse jovem muçulmano foi a mesma coisa. Os pais começaram a envenená-lo e não resolvia. Até que um dia ele chegou em casa, os pais estavam em prantos, dizendo: nós queremos o Jesus que você recebeu. E eles choravam muito, choravam. Aonde que você vai? No lugar escondido. E ele ainda ficou com medo de levar os pais. E aí, para os pais provarem que eles estavam sendo honestos, eles disseram: nós estamos te envenenando há meses e você não morre. Temos certeza que esse Deus seu é verdadeiro. Nós já temos relatos em países muçulmanos de Jesus aparecer para pessoas, de Jesus pessoalmente aparecer e pregar para pessoas, pregar em tribos e converter tribos inteiras. Nós já temos relatos. Se você segue o portal Portas Abertas e o Guia-me, você vai ouvir relatos assustadores de anjos aparecendo em tribos, em lugares escondidos e pregando o evangelho do Senhor. Em João 16, verso 1: de fato, virá o tempo em que as pessoas que os matar pensará estar prestando um serviço a Deus. Nós estamos nesse tempo. Todo muçulmano crê nisso que eu acabei de ler. Eles pensam que estão prestando um serviço a Deus. O próprio Paulo, quando perseguia e matava cristãos, ele pensava que estava prestando um serviço a Deus. Mas 2 de Paulo a Timóteo 3:12 diz assim: de fato, todos, olha esse texto, todos os que desejam viver em santidade em Cristo serão perseguidos. 1 de Pedro 4:12. Amados, olha esse texto: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se fosse algo estranho, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Filipenses 1:29, texto lido: pois a vocês foi dado o privilégio. Eu não gosto desse negócio de olha para o irmão, mas esse eu quero que você diga. Olha para os dois irmãos aí, para o outro não ficar com ciúmes, e diga: privilégio. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por causa dele. 2 de Paulo a Timóteo 1:8 diz assim: portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, de ser mártir, sofredor por causa do Senhor, nem de mim, que sou pioneiro dessa testemunha. Eu sou um mártir, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Só mais um texto para você. Atos 5:41. Os apóstolos saíram do Sinédrio. Pedro, Tiago e João saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do Senhor.
eu sou um lixo quando eu leio a Bíblia. Eu tenho problemas muito sérios. Eu carrego Bíblia física na minha mochila. Eu gosto de ler Bíblia física. Bíblia no celular e no tablet eu uso na igreja. Mas quando eu ando eu gosto de ler. E se eu estou no avião, eu leio um negócio desse, depende da situação, me vira uma crise, porque eu realmente, aqui dentro de mim, eu não me sinto cristão. Eu nunca levei um tapa por causa de Jesus. Eu nunca fui perseguido, pressionado, humilhado, assediado moralmente sequer por causa de Jesus. No máximo um debate ou um embate. Não que eu esteja pedindo isso, longe de mim tal coisa. Mas a Bíblia diz que o nosso chamado primeiro é esse. Pode ser que ele não venha, mas se vier, eu fui chamado para isso. Talvez você nunca levou um tapa, mas talvez esse momento que você esteja vivendo, será que não é justamente uma pressão espiritual? Uma pressão, você já percebeu que nós vivemos uma pressão? Parece que para nós a coisa é mais difícil. Tudo isso faz parte do dia em que você disse sim, sim, Jesus. Seja uma pressão financeira, seja uma pressão familiar, não é uma depressão que você está vivendo. Não adianta você chorar para os amigos, faz parte de ser testemunha. Se alguém não te der um soco, um tapa, 2 de Paulo aos Coríntios 12, versículo 1 a seguir, Paulo fala de um mensageiro de Satanás, que aonde ele ia, o esbofeteava na cara. A palavra mensageiro é melarinos, ou anjo de Satanás. Não sabemos se é uma coisa, mas de fato poderia ser uma pessoa. Paulo diz que em todos os lugares que ele chegava, ele era como que esbofeteado na face por esse anjo de Satanás, que ele chama de espinho na carne. Paulo relata que era uma pressão psicológica assustadora. Ele não está falando de apanhar, ele não está falando de dor, ele está falando de uma pressão, que ele amanhecia, chegava no lugar, tinha uma pressão terrível. Ser cristão é isso. Talvez, pode até ser que você esteja com um problema emocional, uma falta de hormônio, talvez. Mas na maioria das vezes, a pressão que nós sofremos é por ter dito sim a Jesus um dia. O inferno está contra você. E se ele não levantar um vizinho, o patrão, alguém, os próprios demônios tiram o seu gosto de dormir. Às vezes você tem que deitar e falar: Senhor, eu queria ter uma boa noite de sono. Porque você tem uma batalha espiritual, seja no seu trabalho, uma pressão psicológica absurda. Isso também faz parte de sofrer por causa de Cristo. Essas lutas que você sofre com seus filhos, aonde qualquer uma que seja, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer, mas sofrer, seja qual tipo de sofrimento, é porque você é uma testemunha de Jesus. Esse é o pacote do cristianismo, meus irmãos. Isso aqui não é um parque de diversão. Isso é cristianismo. Podemos e devemos, e com certeza Deus quer que tenhamos momentos maravilhosos de lazer com os nossos familiares, aquela alegria de entrar num carro cheirando a novo e também novo, aquela alegria de viajar num lugar bacana, mas em grande maioria os nossos momentos são cinzas por causa de Jesus. O texto que diz aqui: Pedro, Tiago e João saíram do sinédrio após de ser espancados por mais de 2 horas. Eles saíram pulando.
lưng ơ rồi lang thang bao nơi chẳng rõ ràng, nhận số mấy anh cần đôi tay cho cô ta thật khác biệt, ngang qua nơi đây thật kiêu xa, bước chân thật say đắm, chưa chi đây đã muốn bưng về nhà, gần cái nàng anh ngốc thật tay qua lưng tung muốn hôn vào má, tình mà nào đã sắp đặt cho anh quên em để nói yêu người mà, giờ này anh nói thật không trên đây em cứ lao vào nhà, người thêm tất mặt đi qua nơi kia đã muốn đi sầu rời, ngày em đến đến nắng hoa mơ màng đã, ngày em đến đến thấy môi như vàng đã, ngày em đến đến cứ thấy anh sáng sáng, ngày em đến 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 lúc anh cần đã, ngày em đến đến nắng hoa mơ màng đã, ngày em đến đến thấy môi như vàng đã, ngày em đến đến cứ thấy anh sáng sáng, ngày em đến đến lúc anh cần đã. Sớm anh cứ mơ màng chân đi lưng ơ rồi lang thang bao lâu nay chẳng rõ ràng, nhận do mấy anh cần đôi tay cho cô ta thật khác biệt, ngang qua nơi đây thật yêu xa, bước chân thật say đắm, chưa chi anh đây đã muốn bưng về nhà, đừng để anh ngốc thật tay qua lưng tung muốn hôn vào má, tình mà nào đã sắp đặt cho anh quên em để nói yêu người mà, giờ này anh nói thật không chi anh đây em cứ lao vào nhà, không lời thật tất bật đi qua nơi kia lối đi sầu rời, từng ngày em đến đến nắng hoa mơ màng à, từng ngày em đến đến thấy môi như vàng à, từng ngày em đến đến người thấy anh sáng sáng, từng ngày em đến đến trong lúc anh cần à, từng ngày em đến đến nắng hoa mơ màng à, từng ngày em đến đến thấy môi như vàng à, từng ngày em đến đến cứ thấy anh sáng sáng, từng ngày em đến 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 lúc anh cần à. E diz a Bíblia, sorrindo, porque consideraram dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Uma vez eu preguei essa mensagem numa igreja, primeira igreja Batista Central de Brasília, e lá tem uma senhorinha de 78 anos de idade que é diaconisa. E eu vou muito nessa igreja, acho que a Elô já foi lá também. E toda vez que eu vou, termino o culto, ela fala: pastor, eu não me sinto crente. Eu olho para aquela senhorinha tão piedosa, eu falo: se a senhora não se sente crente, eu me sinto o próprio capeta. O próprio, minha querida, o próprio. Eu olho para a senhora daquela chorando, eu falo: meu Deus, o que eu sou? E eu quero aplicar aqui agora. O que eu vou falar vai chocar talvez o seu entendimento, a sua teologia, mas eu quero realinhar um pouco a coisa. O termo base mencionado: não somos todos sal da terra. Durante muitos anos nós acostumamos dizer: somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Mas quem é o sal da terra na Bíblia mencionado aqui? Vamos ver o contexto, a condição exegética do que é ser sal da terra e do que é ser luz do mundo. Põe na tela, por favor, Marcos 5, do 11 ao 13, por favor. Eu quero ver essa aplicação com você. Marcos 5, verso 11 em diante. Isso é fantástico. Do 11 a 13. Tá certo? Vamos ver. Uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada se precipitou
por um despenhadeiro no mar e se afogaram. Mateus 5, do verso 11 em diante. Esse texto de Marcos, nós vemos o que acontece no lugar aonde chega o evangelho. Agora veja Mateus 5, do 11 em diante. Bem-aventurados serão vocês, preste atenção, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Você está lendo isso comigo? Agora olha o resto do texto. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. 13. Vocês são o sal da terra. Quem? Quem é o sal da terra aqui? Volta o texto de novo. Verso 11. Agora eu quero que você leia. Texto fora de contexto é pretexto. Ele não pode dizer eu sou o sal da terra. Quem é o sal da terra? Verso 11. Vamos ler em voz alta. Vai lá. Verso 12. Não mostra. Não, volta o 12. Aqui está falando de pessoas que são perseguidas e sofrem por causa do evangelho de Jesus. Seja uma perseguição física, moral, seja uma perseguição espiritual. Porque nós aqui no Ocidente vivemos uma pressão para nos apostatar. Talvez a pressão que nós encontramos em tantos lugares. Deixa Jesus para lá. Deixa isso, cara, se preocupe com a sua vida. Deixa esse negócio de igreja. Isso também é uma perseguição. Isso é um assédio. Somos assediados pelo diabo todos os dias, pelo grande vício do sonho do American Dream, o sonho da classe média, da vida estável, da vida sossegada. Quem não quer uma vida sossegada? Não é? Nós somos assediados a abandonar o nosso sonho radical de seguir a Cristo e viver os prazeres carnais. Isso também é perseguição. Eu tenho hora que eu prefiro levar tapa, ser socado ou caluniado, do que viver uma espécie de panela de pressão dentro da cabeça. Não conseguir dormir, ficar andando, o Senhor fala, vai orar que a coisa está feia. E o Senhor diz, alegre-se e regozije, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Está falando de quem? De quem? Quem é o sal da terra? Verso 13. Vocês são o sal da terra. Quem é o sal da terra? Responda para mim. Os perseguidos, meu irmão. Não somos todos sal da terra. Esse cristianismo moderno, esse cristianismo que não aguenta uma perseguiçãozinha do vizinho, uma doença, um desemprego aqui e acolá. Esse cristianismo poderia ser chamado ele de sal da terra. Sal da terra são então os que são perseguidos por causa do evangelho, ou os que se alegram ao serem perseguidos e se acham dignos de sofrer pelo evangelho. Vocês são o sal da terra. Veio pregar um pastor chinês aqui na igreja Batista Shalom, um pastor muito amigo meu, pastor Dilon, pastor da maior igreja na China. Não sei se você sabe, a China, as maiores igrejas são escondidas na floresta, nas cavernas. Tem acho que 300 milhões de cristãos, e se forem pegos pela igreja dos três poderes, deixe-me te explicar um pouco o contexto cultural. O governo, para passar uma ideia para o mundo, ele criou uma igreja chamada Igreja dos Três Poderes. Tem a própria Bíblia, a capa é vermelha, a foice e o martelo na capa da Bíblia. E essa igreja é a chamada igreja do governo.
Alguns livros são tirados dessa Bíblia. E tem pastores para passar a ideia de liberdade religiosa. E agora, esses pastores se infiltram na chamada igreja clandestina e entregam esses pastores. Eu queria indicar a você um filme chamado Bambus no Inverno. Se você não chorar, eu te dou R$1 milhão. Mas não adianta falar que não chorou, porque quem mente dormiu com o diabo e fez um filho chamado mentira. E a igreja dos três poderes persegue esses cristãos. E esse pastor estava pregando aqui na igreja Batista Shalom e disse assim: vocês do Ocidente estão orando para nós por causa da perseguição, e nós estamos orando para vocês serem perseguidos. E ele disse mais: nós temos 200 milhões de cristãos. Antes do governo tomar o poder e ter a igreja dos três poderes, nós éramos 30, quase o número do Brasil. Quando veio a perseguição, nós estamos chegando nos 300 milhões. A igreja é provada no fogo. É o fogo que purifica a prata, é o fogo que purifica o ouro, é o fogo que purifica a pedra. É no fogo que você vê a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Meu querido, não é no meio as muitas coisas boas que temos, é na hora dessa luta. Sabe essa luta que você está passando? É um assédio satânico para você esquecer que a você foi dado o direito de não apenas crer, mas sofrer, seja por doença, seja por angústia, seja por depressão, seja por problemas familiares e vícios. Faz parte do pacote. É só lá na glória que nós vamos dizer: valeu a pena. Lá não tem dor, lá não tem sofrimento, mas enquanto você estiver aqui, faz parte. E agora eu vou dizer mais uma coisa: não somos todos herdeiros de Deus. Eu já disse, não somos todos sal da terra. E mais do que isso, não somos todos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:16. Quem são os herdeiros e co-herdeiros? O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem não gosta desse texto? Diga amém. Mas quem gosta do resto do texto? Você não vê isso em caixinha de promessa. Mas olha o texto, continua: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da glória de ser herdeiro. Não vou deixar você ler. Volta o texto do verso 16. Leia em voz alta, vai lá, todo mundo. Yes. Continua o texto, vai lá. Você não gosta de Bíblia? Briga com o autor dela. Você é herdeiro se de fato participa das dores, do sofrimento de Cristo, das pressões. A Bíblia diz que ele teve uma pressão absurda a ponto de ter uma hemartitrose, o que nós chamamos de suar sangue. Abriu seus poros, dilatou os poros e começou a sair sangue. Quem são os herdeiros de Deus? Você leu comigo: os que de fato, meu filho, você deve levar uns tapinhas na bunda também. Quem são os herdeiros de Deus? Vamos lá: os que de fato participam do sofrimento, sofrem também, carregam a sua cruz. Os herdeiros de Deus são os que passam por sofrimentos atuais, em quaisquer níveis, no momento, por amor de Deus, e a sua glória será revelada. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem que é? Se
Aí temos uma condição, concorda? Temos um português experimental. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Quem quer participar da glória de Deus? Agora vai um texto impressionante a você. Quem são os salvos registrados na glória? Quem aqui quer ir para o céu? Apocalipse 6, versículo 9. Olha esse texto. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Duas coisas nesse texto. Primeiro, só tem dois tipos de gente salva no céu: o que morre pregando e o que testemunham com a vida. Olha que coisa interessante. Como se vence o diabo? Continua o texto. Eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não espera para julgar os que habitam a terra e vingar o nosso sangue? 50.000 por ano. A Bíblia diz que o diabo é vencido de duas maneiras: pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que damos. Como que o diabo foi vencido na história de Jó? Não pelo sangue, porque sabemos que não tinha nova aliança. Mas olha o que Deus fala de Jó: tem visto meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se aparta do mal. Quem é que está testemunhando de quem? Veja você que Deus dá testemunho de Jó. Esse testemunho, a Bíblia diz que Satanás é um acusador que está diante de Deus 24 horas nos acusando. E nós o vencemos pelo sangue e pelo testemunho. Quem dá testemunho de você é o próprio Cristo. Não, diabo, ele era isso, mas agora ele é isso. Você está enganado. Eu lavei ele com meu sangue, ele agora mudou. Olha para a vida dele, veja quem que ele é. Você está equivocado, não sai da boca dele mais palavrão. Você está equivocado, ele era esse tipo de gente, agora é uma nova criatura. Olha lá o meu servo. Eu gostaria de perguntar, Apocalipse 6:9, qual é o testemunho que é dado sobre nós durante 24 horas? Porque eu não sei se você sabe, o Espírito Santo está dentro de você. João 14, verso 16 e 17. E ele não vai embora. Quando você sai daqui, ele continua. Então tudo que você lê, ele lê. Tudo que você assiste, ele assiste. O que você ouve, ele ouve. O que você fala, ele ouve. Onde você vai, ele vai. Aonde você leva o Espírito Santo com você? O que você obriga o Espírito Santo a assistir com você? Você acha que ele está para os olhos ou ouvidos? Você pode falar que é radicalismo da minha parte? Não é verdade, irmãos. Porque se nós nos acostumarmos a comer comida fraca, quando comermos comida forte, nós vamos passar mal. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. O que é para você cristianismo? É uma razão social? Porque não adianta ter nome de igreja, cara de igreja, placa de igreja, jeito de igreja. Para ser igreja, tem que ser testemunha, tem que carregar a cruz, tem que glorificar em meio à dor, glorificar em meio ao sofrimento, dizer tudo isso é passageiro. Que tipo de salvos nós temos? Os que pregam constantemente. Você deve falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Os que morrem pelo Evangelho. E os que realmente são testemunha. Se o seu vizinho não sabe que você é crente, é porque você não é. Eu vou dizer de novo. Se os seus parentes não sabem que você tem a luz de Cristo, é porque você não tem. Tem coisa que não se esconde. Jesus disse: não se esconde uma luz estando ela acesa em cima de um monte. Se você é a luz do mundo, todos verão. E não é porque você fala, é porque você vive. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Pastor, eu vou sair daqui pior que eu entrei. Isso é ótimo. Eu quero que você saia daqui com o seu ego morto. Eu quero que você fique a semana toda ruminando.
a fé que você um dia professou, quando você entregou a sua vida a Jesus. Pense bem, se você estaria disposto para morrer por Cristo. Ele não vai pedir isso. Não, eu li o quê? Gibi? O que foi lido aqui hoje? Bíblia, meu irmão. A vocês foi dado o direito de não apenas crer, mas de sofrer. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se de fato participam do meu sofrimento. Eu só sei dizer uma coisa. Em um domingo aqui, domingo de ceia, eu contei um pouco da minha história. Com 7 anos de idade eu tinha autismo. Minha mãe não sabia que era, mas ela disse que eu andava com uma caneta. Eu vi ela contando para minha esposa, que ela nunca tinha contado isso. Somos em 5, meus irmãos brincavam e eu ficava sozinho com uma caneta na mão e gritava. Eu tinha 7 anos de idade. E quando alguém ia me incomodar, minha mãe dizia: deixa ele quietinho, ele é doido. Você não está vendo que seu irmão é doente? Um dia ela estava na bica batendo roupa, numa chácara, a 40 quilômetros de Goiânia. Os meninos brincando, e eu com aquela caneta na mão. Ela entrou dentro de casa, sangue esparramado pela sala, e a caneta atravessada no céu da boca. Ela não tinha para onde fugir. 40 quilômetros da cidade, sem telefone. O menino estava morto. A minha mãe disse que tirou a caneta, me deu banho, me colocou na cama e disse: Senhor, se o Senhor tem um plano na vida do meu filho, o Senhor vai ressuscitá-lo. Se não tem, eu enterro. Mas se trouxer de volta, traga curado. E deixou lá o menino. Ela conta que por volta de 12:30 e pouco, ela ouve um barulho. E ela vai no quarto. Quando ela vê, tem um menino sentado dizendo: mãe, a comida está pronta, estou morrendo de fome. Eu fui completamente curado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é fácil ter as pressões da vida. Todo mundo tem um pé de barro, um sofrimento, uma angústia que ele não consegue vencer, um remédio que ele tem que tomar, um filho viciado, ou uma mãe problemática, ou um pai problemático. Não tem. E nós somos acusados. Como você serve a Deus se a sua vida está assim? A vocês foi dado o direito de não apenas crer, mas também de sofrer. Vós sois o sal da terra, se participam do meu sofrimento. Eu só vou terminar te dizendo uma coisa. Um dia vamos cantar que valeu a pena. Vem aqui, John. Nós vamos dizer, vem, Lô, que toda dor, cada momento de depressão, de angústia, para os nossos irmãos que nos assistem, de fome, de lidar com doença. Hoje o pastor Lenilson postou que nós já estamos cuidando de 70 crianças órfãs, né, Ana? Nós já estamos com 70 crianças órfãs lá na África. Elas comem uma vez por dia ou uma vez a cada 2 dias. A Andréia esteve lá, foi a melhor mensagem até hoje que eu ouvi. Ser cristão é entender que choramos à noite. E todo dia que você passar a noite chorando, você deve entender: eu sou o sal da terra. Eu não levei um tapa, mas eu estou angustiado. A pressão espiritual me esmaga como uma pressão numa panela. Eu sou a luz do mundo. Eu posso ser perseguido por um vizinho ou pela fé, mas eu posso ser perseguido pelo reino espiritual. Problemas. Você tem mais do que todos, porque você é herdeiro de Deus. Nós devemos entender que está chegando o dia em que nós vamos dizer: valeu a pena.
meu querido, você vai se lembrar que cada minuto de angústia, sofrimento, perseguição, doença, foi bom o dia que você disse: Senhor, obrigado, porque um dia eu disse sim para ti. Fique em pé. Eu gostaria que você olhasse que você está na casa do Pai, derramasse as suas lágrimas e entendesse que vale a pena, porque você é herdeiro de Deus, porque você é o sal da terra. Pastor, é pecado dizer para Deus que está doendo? Não é pecado. Quem gostaria de dizer aqui agora: Senhor, está doendo, mas eu sou herdeiro de Deus? Vem à frente agora. Eu quero orar para que haja descanso na sua alma, mesmo em meio à dor. Vem à frente, que eu quero orar. Está doendo? Você está sentindo uma dor grande, lutas terríveis? Não tenha vergonha. Você é humano. Venha. Venha. Diga que está doendo. Deixa Ele curar. Chore aqui agora. Chore aqui. Você veio aqui para chorar. Chore e diga: está doendo muito, Senhor. Venha, venha. Venha, tem mais? Venha, querido. Se derrame diante da cruz agora. É aqui que eu quero que você chore. Venha, venha. Há um lugar de descanso em ti. Cante. Há um lugar de refrigério em ti. Descanse no Senhor agora. Há um lugar. Eu não quero que você finja que é forte agora. Eu quero que você entregue-se à sua condição. Se entregue ao choro da cruz agora. Diga para Ele: está doendo, eu quero chorar. Há um lugar onde as Deixa Ele repousar pessoas agora. influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Que o Senhor cure agora. Há um Eu quero pedir pastores, ou irmãos com os irmãos, irmãs com as irmãs. Por favor, me ajude. no céu. Os irmãos com os irmãos. De frente, de frente. Esse lugar é no Senhor. Isso, derrame a sua alma. Esse lugar é no céu. Está doendo a traição. Está doendo o abandono. Está doendo a perda. Esse lugar é no Senhor. Chore. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Se tiver alguma irmã aí também que quer nos ajudar aqui, um irmão, pode vir, quer abraçar. Vem aqui, eu tenho gente chorando, soluçando. Tem gente aí no lugar também que precisa entender o cristianismo, a dor. Se descanse no Senhor, irmão. Não é o Facebook que vai te ajudar. As pessoas não vão te ajudar. Jesus é a esperança. Existe um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Levante as suas mãos e cante bem alto, bem alto. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia! Esse lugar é Está no vendo cura aqui. Esse lugar é no Senhor, lugar de paz. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é
Senhor, cure agora, meu Pai, quem precisa de cura. Restaure esse casamento. Nós estamos cientes que o reino espiritual conspira contra nós, só porque somos do Senhor. Mas nós dissemos agora, está doendo. Restaura, tira a dor. Dê paz, dê alegria, mesmo em meio à angústia e à dor. Que haja transformação nesse lar. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero que você levante a sua mão bem alto. Esse lugar é no Senhor. Cante o mais alto que você puder. Esse lugar é no Senhor. Cante. Esse lugar Sinta o abraço do Espírito Santo agora.